Uma questão bastante interessante a ser estudada é a hipótese de, no tribunal do júri, o conselho de sentença absolver o réu, mesmo diante de prova manifesta da sua culpa. O ponto central a ser abordado sobre essa questão se refere ao alcance do quesito genérico e obrigatório de que trata o artigo 483, inciso 3º e seu parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: o jurado absolve o acusado. Uma análise desse dispositivo legal, ao nosso ver, revela que quando o legislador, na reforma processual de 2008, que alterou profundamente o procedimento do júri, inseriu esse quesito obrigatório, a sua intenção foi a de dar a maior amplitude possível à garantia constitucional da soberania dos vereditos do júri, que está estampada no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, permitindo assim que o Conselho de Sentença decida de forma soberana se absolve o acusado, seja por que razão for. É importante observar a respeito que esse quesito obrigatório ele tem que ser formulado depois dos quesitos pertinentes à materialidade e à autoria do crime. E mais, por expressa disposição da lei, esse quesito obrigatório e genérico, ele só será formulado caso os jurados tenham votado afirmativamente esses quesitos anteriores. Ou seja, o Conselho de Sentença já terá reconhecido a existência do crime contra a vida e também que o acusado é o seu autor ou partícipe. E, mesmo assim, ao responder afirmativamente ao quesito obrigatório, resolveu absolvê-lo. Portanto, a nosso sentir, o motivo pelo qual cada jurado vota pela absolvição é irrelevante. Pode ser um motivo de natureza jurídica, por exemplo, o jurado entendeu que o réu agiu em estado de necessidade ou sob coação moral irresistível e assim por diante. Mas pode também ser um motivo de natureza metajurídica. Por exemplo, o jurado resolveu absolver por compaixão, por clemência. E assim se assegura a efetiva soberania das decisões do júri, pouco importando se essa decisão contraria a direção apontada pelo conjunto probatório dos autos ou não. Parece que foi essa a intenção do legislador. Desse modo, segundo o nosso entendimento, não é cabível o recurso contra essa decisão com base no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, que prevê a apelação contra as sentenças do júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Isso significaria, então, que esse dispositivo contido na linha D, a que eu me referi, teria sido revogado pela Lei 11.689 de 2008, significaria que não existe mais no ordenamento jurídico processual penal o recurso contra as sentenças absolutórias do júri fundadas em decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos? Não, em absoluto. Continua vigente o dispositivo, continua sendo possível a apelação contra a decisão absolutória manifestamente contrária à prova dos autos. Entretanto, essa possibilidade de recurso fica restrita
as respostas dos jurados aos quesitos relativos à autoria e materialidade, não a resposta a esse quesito genérico, se o jurado absolve o acusado. Assim, por exemplo, se os jurados, contrariando de modo claro e evidente o conjunto probatório, respondem negativamente à indagação se o réu concorreu para o fato, contrariando toda a prova dos autos, aí sim a acusação poderia buscar o desfazimento dessa decisão por meio da apelação fundada no artigo 593, inciso 3º, a linha D, porque se trata de uma manifestação dos jurados, uma decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, que negou a autoria quando a prova claramente demonstrava que o réu foi autor ou foi partícipe do crime. Obviamente, também, tanto a acusação quanto a defesa poderão fazer uso desse recurso quando a contrariedade manifesta da decisão com a prova dos autos relacionar-se a um outro ponto, por exemplo, ao reconhecimento ou ao afastamento de uma qualificadora. Portanto, continua existindo, inclusive à disposição da acusação, a possibilidade do recurso com fundamento nesse motivo, ou seja, decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, exceto quando se tratar de absolvição decorrente de resposta afirmativa ao quesito genérico obrigatório. Entretanto, é preciso ressaltar que, embora este seja o nosso entendimento, a questão ainda é tormentosa e tem suscitado opiniões doutrinárias divergentes e jurisprudência flutuante. Só para mencionar, a terceira sessão do STJ decidiu que a absolvição do réu pelos jurados com base nesse quesito obrigatório não constitui decisão irrevogável, pode ser, portanto, revista, cassada pelo Tribunal de Justiça quando ficar demonstrada a total dissociação dessa decisão com o conjunto probatório apresentado em plenário. Depois, no outro sentido, né, na mesma posição da nossa tese, do nosso entendimento, o STF, que ainda não tem jurisprudência consolidada sobre esse tema, decidiu, por decisão monocrática do ministro Celso de Mello, que a decisão absolutória fundada no quesito genérico é uma expressão da soberania dos vereditos e, se o Conselho de Sentença absolveu o réu, não é possível a acusação valer-se do recurso de apelação com fundamento na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, a questão ainda está por ser pacificada nos tribunais superiores e ainda é fruto de muita discussão na doutrina brasileira.